Livro de Isaías, capítulo 54, verso 17, nos diz assim a Bíblia Sagrada: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar em juízo sobre ti, tu a condenarás. Esta citação está no livro de Isaías, capítulo de número 54, verso 17. Deus, ele vem trazendo a nós esta riquíssima promessa. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nós sabemos que o inimigo, ele tem as tuas maneiras de trabalhar e muitas armas a qual ele tenta paralisar o servo ou a serva do Senhor. E hoje, dentro deste contexto, eu queria aplicar e trazer esta mensagem aos vossos corações, trazendo aqui algumas armas que o inimigo tenta projetar para paralisar aquilo que Deus tem sobre a tua vida, para tentar paralisar sobre aquilo que Deus tem sobre a tua história. A primeira arma que eu encontro dentro da Bíblia Sagrada, que o inimigo ele tentou projetar para que os servos do Senhor eles não prosperassem, é a arma da inveja. No livro de Gênesis, capítulo de número 37, a Bíblia nos traz a enriquecedora história de um homem chamado José. José era um homem que tinha sonhos. Não à toa ele era chamado de o sonhador. E agora a Bíblia diz que Deus deu a José 2 sonhos. E nestes sonhos, José, ele estava reinando. E então José, ele conta para a sua família estes sonhos. Algo que despertou em seus irmãos uma grande inveja, pois falaram: você é maior do que nós para estar reinando sobre nós? Então, os irmãos de José, tomado pela ira e tomado pela inveja, projetaram a matar José. Prepararam para ele uma cisterna para jogá-lo. Então um de seus irmãos projeta uma outra ideia. Não vamos matá-lo, vamos apenas jogá-lo nessa cisterna, manchar a sua túnica e dizer ao nosso pai que José foi devorado por um animal feroz.
José, ele foi jogado na cisterna. José, ele foi vendido como escravo. José, ele foi preso. Mas, em meio a todos esses percalços, Deus estava com José. As ferramentas que foram preparadas para tentar acabar com o projeto de Deus sobre a vida de José não prosperaram, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Os irmãos de José tentaram paralisar aquilo que Deus tinha projetado para José, colocando ele dentro de uma cisterna. Mas aquilo que os irmãos tentaram fazer para paralisar foi algo que levou como precursor, que estava ali por parte do processo, para que José se tornasse aquilo que Deus havia projetado para ele. Então já me permita liberar esta palavra vinda do trono de Deus ao teu coração. Talvez você está sofrendo ataque de invejas. As pessoas invejam. Talvez você olhe para mim, se encontra neste contexto, mas fala: Paulo, eu não tenho nada, mas mesmo assim pessoas me invejam. Mas o que você precisa entender é que as pessoas não invejam aquilo que você tem, muitas das vezes materialmente falando, mas é sobre aquilo que Deus ele entregou sobre você. Mas eu tenho uma boa notícia vinda da parte do céu. Nenhuma inveja prosperará sobre a tua vida. Nenhuma inveja prosperará sobre o teu casamento. Nenhuma inveja prosperará sobre os teus sonhos. Nenhuma inveja prosperará sobre o teu projeto. Nenhuma inveja prosperará sobre a tua família. Eu não sei se alguém está entendendo esta palavra nesta live, mas Deus ele está firmando uma promessa. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. O inimigo ele projeta muitas armas e muitas das vezes nós até entramos em um deserto, pois Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus ele deixa esta promessa: nenhuma ferramenta preparada prosperará. Mas isso não nos isenta de passarmos por lutas, de passarmos por provações, de passarmos por tentações, porque até o próprio Jesus ele passou por tentações. Você se lembra no livro de Mateus? Ele foi levado pelo deserto, ao deserto pelo Espírito, e lá ele foi tentado por Satanás. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o inimigo, ele não fez apenas uma tentação. Ele não desistiu de primeira com Jesus.
ele diz por uma segunda vez. Levou Jesus em um alto monte e disse: se tu és o Filho de Deus, dê ordem que os anjos eles te livrem, se joguem, e dê ordem que os anjos te livrem. E Jesus, tomado e cheio pelo Espírito, diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás, ele não desistiu com uma segunda vez. E pela terceira vez, levou ele novamente a um alto monte e disse: se tu me adorastes, tudo será teu. Mas Jesus diz: adorarás apenas a um Deus. Em meio ao deserto, Jesus venceu o inimigo com 3 respostas. Foi através da palavra. O fato de Jesus nos trazer esta promessa, que nenhuma ferramenta preparada contra o servo do Senhor prosperará, não nos isenta de passar por dificuldades, não nos isenta de passar por lutas, não nos isenta de passar por provações, porque Deus, ele não te livra da tempestade, mas é em meio à tempestade que ele te traz o livramento. Você está lembrado de quando Daniel ele foi jogado na cova dos leões? A Bíblia diz no livro de Daniel que Daniel ele é visto orando por alguns reis e príncipes, e havia um edito que não poderia fazer nenhuma petição a nenhum deus, pois se fosse pego fazendo, iria ser jogado na cova. E Daniel, agora, ele é colocado em meio à cova dos leões. E o rei, pensando que a história havia se findado ali. Mas, ao amanhecer, quando o rei pensou que os leões haviam triturado Daniel, ele teve uma surpresa. Daniel saiu intacto em meio à cova dos leões, porque nenhuma ferramenta preparada contra os servos do Senhor prosperará. Foi projetado a Daniel uma cova, mas quem projetou a cova de Daniel foi colocado e foi devorado lá pelos leões. E aqui eu me lembro de Mardoqueu. Mardoqueu havia sido tramado contra ele, no livro de Esther, uma forca. O rei havia projetado para ele uma forca. Porém, quando o rei ficou sabendo, ele interviu. E quem projetou a forca a Mardoqueu foi colocado lá e foi morto. Porque nenhuma ferramenta preparada contra o servo do Senhor irá prosperar. Muitas das vezes o inimigo ele projeta vingança, ele projeta a inveja, mas Deus ele tem uma promessa linda, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele guarda os seus em meio às afrontas do inimigo. Ele guarda
os seus em meio às adversidades. Ele guarda os seus em meio às armas preparadas contra os servos do Senhor. E uma outra arma que o inimigo usa para com os servos do Senhor é a arma da afronta. E eu me lembro do livro de 1 Samuel. A Bíblia fala acerca de Ana. Ana, a Bíblia diz que Deus cerra a madre de Ana, fazendo com que ela não pudesse gerar. Então aí se apresenta uma mulher chamada Penina, que era também casada com o esposo de Ana, Eucana. Penina, ela se aproveitava do poder de poder gerar e Ana não poder gerar, e afrontava a serva do Senhor. Afrontava ela porque Ana teve a sua madre cerrada. Mas Ana, ela resistiu às afrontas. Ana não debateu com Penina. Pelo contrário, Ana, ela recorreu à oração, porque Ana entendia que Penina poderia até ser maior do que ela, mas as afrontas de Penina não era maior do que o Deus a qual ela servia. E Ana tinha a convicção que Deus daria a ela a vitória. E Deus reverteu o quadro de Ana. Deus respondeu às afrontas de Penina, enviando para Ana não apenas um filho, a qual ela tinha pedido, mas alguns outros. E interessante é que Penina podia gerar, mas não tem nenhum do nome dos seus filhos mencionado na Bíblia. Mas Ana tem o nome de seus filhos mencionados. Porque o mais importante do que gerar é gerar com lágrimas, gerar no altar. Ana gerou Samuel. Samuel, ele foi... Ana fez e entregou ao Senhor. Também me lembro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6. A Bíblia diz que Neemias, ele foi escolhido para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas se apresentou Sambalate, Tobias e Gesem, e tentou impedir aquilo que Deus havia projetado para Neemias. Então a Bíblia diz que Neemias, ele diz: estou em uma grande obra, de modo que não posso parar. As afrontas de Sambalate, Tobias e Gesem não foram capazes de paralisar aquilo que Deus tinha projetado sobre a vida de Neemias. E como um profeta de Deus, eu quero liberar esta palavra profética sobre o coração de pessoas que está assistindo esta live. As afrontas do inimigo, elas não terão poder para paralisar aquilo que Deus tem sobre a tua vida, aquilo que Deus tem sobre a tua história, aquilo que Deus tem sobre a tua chamada, aquilo que Deus tem sobre os teus projetos, tem sobre os teus sonhos. O inimigo, ele até projetou a forca para Mardoqueu, mas quem projetou a forca de Mardoqueu foi quem foi morto pela forca. O inimigo até projetou
a paralisação dos sonhos de José, mas Deus fez a reviravolta no quadro de José. O inimigo até enviou Penina para fazer Ana sair do propósito, mas Ana, ela permaneceu firme em meio às afrontas de Penina. O inimigo, ele até mandou Sambalate, Tobias e Gesem para tentar paralisar aquilo que Deus tinha sobre a vida de Neemias. Mas Neemias, ele prosseguiu em meio às afrontas de Sambalate, Tobias e Gesem. Deixa eu liberar isso do céu sobre a tua vida. Você não vai parar a promessa a qual Deus tem sobre a tua vida. A obra que Deus tem sobre você, arma nenhuma preparada contra você irá prosperará, porque há uma promessa linda feita de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. E a promessa é: nenhuma arma preparada contra o servo e a serva do Senhor, ela irá prosperará, porque Deus, ele te blinda sobre as afrontas do inimigo. Deus, ele te blinda sobre as astúcias de Satanás. Deus, ele te blinda sobre as armadilhas a qual o inimigo tem projetado sobre a tua história, sobre aquilo que o inimigo tenta para paralisar o crescimento da obra. Deus, ele me traz aqui para liberar esta palavra. Não vai prevalecer. Aquilo que o inimigo tem tentado te destruir em qualquer área da sua vida, Deus, ele me traz aqui como boca e porta-voz para dizer: a arma que o inimigo ele tentou te paralisar, eu hoje, o Senhor, eu cancelo, eu aniquilo, porque a vitória é do povo de Deus, e nenhuma arma projetada contra ti irá prosperar. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo.